Olá, como vai? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre o controle. Você se acha uma pessoa controladora? O que difere uma pessoa controladora de uma pessoa que sofre com frustração? As diferenças são sutis, mas você vai perceber bem que o controle é um pouco exagerado, né? Ele passa da situação de simplesmente não ficar satisfeito com que as coisas não saíram como eu planejei, tá? Vamos entender primeiro de onde vem o controle, tá? Uma pessoa se torna controladora, além da própria personalidade dela, que tem uma tendência a querer controlar, existe o ambiente, né? Ambientes hostis ou de muitas críticas, né? Que é muito comum de acontecer. O ambiente onde a criança sente sempre que a culpa é dela, que os acontecimentos são por culpa dela, né? Ela vai criando um mecanismo de que se ela controlar, ela não vai sofrer a dor daquela punição, não vai sofrer a dor daquela crítica, não vai sofrer a dor de algum possível situação de que ela realmente se sente muito vulnerável, não é? E para a criança, poucas coisas podem fazer com que ela sinta culpada. Então, diante das condições que uma criança tem, ela pode sim desenvolver mecanismos de controle, mesmo que ela viva num ambiente bastante comum, né? Se ela tem a personalidade com essa tendência, ela vai se tornar um adulto controlador. E qual é o grande problema disso? Pessoas controladoras são muito ansiosas, elas são muito perfeccionistas e elas não tendem a controlar só a vida delas, aquilo que acontece na própria vida delas. Elas querem controlar os outros, elas querem controlar tudo. E o que acontece quando uma pessoa quer controlar os outros? Ela passa a ser uma pessoa difícil convivência, né? Porque o controle é uma coisa muito triste. Além da pessoa não conseguir perceber que nós não temos o controle de quase nada na vida, né? Se você parar para pensar, as coisas que você planejou e que você faz por onde para que derem certo, para elas darem certo, é porque simplesmente você não teve nenhum imprevisto. Porque quando os imprevistos acontecem, e o imprevisto a gente não controla, você perdeu o controle da situação. A situação não saiu como você queria. Isso não quer dizer que você perdeu o controle de raciocínio, de tomar uma providência sobre a situação, não é? Mas isso, a pessoa que não é controladora, ela consegue lidar bem. Ela consegue, né, com jogo de cintura, ela consegue equilibrar as coisas. A pessoa controladora não. A pessoa controladora, ela se descontrola. Né? Ela passa a ser muitas vezes agressiva, mesmo que seja verbalmente, ou ela é grosseira, não é? Ela acaba passando do limite daquilo que é aceitável numa convivência. Então, qual é a principal diferença? Pessoas controladoras, elas implicam até com o jeito como você passa margarina no pão. Elas não gostam do jeito que você senta, do jeito que você fala. Elas querem controlar absolutamente tudo, não é? Onde você gastou, com quem você foi, é, onde você poderia ir porque é melhor pra você. Existe muito essa justificativa da pessoa controladora. Eu sei o que é melhor pra você. Gente, às vezes a gente não sabe o que é melhor pra gente mesmo. Como a gente pode achar que sabe o que é melhor pro outro? Então, o controle ele passa do limite quando ele desrespeita a vontade do outro, o jeito do outro. As pessoas fazem as coisas de maneiras diferentes e isso não quer dizer que está errado. Mas para o controlador, se não é do jeito dele, na hora dele, como ele quer, tá tudo errado. E aí todo mundo sofre as consequências, ele inclusive. Né? Qual é o mecanismo do controlador? Né? Eu controlo, se eu não controlo, eu me sinto culpado e aí vai haver uma punição, para mim ou para os outros. Tá? Então, controle, culpa, punição. Até que nível isso é consciente ou não, difere de pessoa para pessoa. Tá? Mas o mecanismo é sempre esse. Então, eu controlo para não me sentir culpado, para não haver punição. Agora, se eu não controlei, eu vou me sentir culpado e eu vou me sabotar, por exemplo. Não é? Então, existe todo esse mecanismo. Nesse sentido é que a pessoa acaba se prejudicando também e não só a quem convive com ela, tá? Vamos entender o seguinte, uma pessoa controladora, ela sofre muitas vezes com insegurança, devido a baixa autoestima, né, falta de confiança e também com muita ansiedade. E essas são questões que precisam ser trabalhadas com a terapia, com a psicoterapia, tá? Porque é uma questão emocional, mental, em que ela precisa resolver isso para ela sofrer menos essas consequências em relação a ela mesma, né? Porque são situações que a longo prazo vão desgastando, né? São pessoas que sofrem muito com síndrome do pânico.
né? Aquilo que eu não controlo, aquilo que eu não sei como será, acaba se revertendo contra mim mesmo, não é? Contra a própria pessoa controladora. Então, assim, como que começa resolvendo, né? Alguns casos são um pouco mais simples e a pessoa pode, através de questionamento das próprias crenças, daquilo que ela acredita, né? Aceitando que é controlador. Porque se a pessoa não aceita que ela é controladora, ela não vai fazer nada para ser diferente, tá, gente? Qualquer comportamento que a gente queira modificar, ele não será modificado enquanto você não aceita que o tem. Né? A gente não modifica aquilo que a gente não identifica. Então eu tenho que identificar se eu sou controlador e se eu sou uma pessoa controladora, eu preciso aceitar isso para então eu conseguir questionar as minhas crenças, ver onde eu posso mais ser flexível, né? Onde que eu estou invadindo o espaço do outro, tá? Se perguntar por que tanta perfeição, por que tem que ser do meu jeito, sabe, deixar as coisas mais leves, a vida mais fluida, né? É uma questão que a pessoa vai trabalhando mentalmente, né? Identificando onde ela está, passando do limite, para que ela não seja tão prejudicada, tá? Existe também uma coisa muito importante que eu, enquanto terapeuta holística, quero dizer para vocês. A fé, a confiança naquilo que é o universo, da maneira como a vida funciona, ela ajuda muito, né? Cada um tem as suas crenças, cada um entende isso de uma forma. Mas quando você não tem confiança que tudo está do jeito que deveria estar, porque tudo sempre tem uma maneira de se resolver, tudo tem um aprendizado e as coisas acontecem da melhor maneira pra gente, se você não confia nisso e você é uma pessoa controladora, você sofre mais, mais ainda, né? E isso é uma coisa que precisa ser trabalhado nas suas crenças, é uma crença limitante, né? Existe aquela situação em que nós somos responsáveis pelo que fazemos, nós temos muitas possibilidades, muitas condições de resolver e realizar muitas coisas, sim. Mas qual é o limite disso? Não é? A gente precisa ter isso em mente, precisa ter isso claro, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, clica aqui, dá um like, compartilhe com quem você acha que pode ajudar. E se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, você clica aqui no sininho para ser avisado de quando tiver um vídeo novo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Luz e paz para você.